cenas iguais, violão do Joel, instalador, Bill e Frank, mãe da Ellie, canivete, Riley. No vídeo de hoje, vamos comentar 30 detalhes, easter eggs, curiosidades e referências nesse primeiro episódio lá de The Last of Us. Então, vamos nessa! Olha, isso aqui tem 3 semanas. Ninguém dura mais que um dia. Isso aqui parece que foi ontem. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, eu não fiz isso no vídeo de review, mas aqui nesse vídeo de detalhes eu vou comentar algumas referências, easter eggs ao jogo The Last of Us. Relaxa, eu não vou mais além, não vou comentar o que ainda não aconteceu, só vou comentar o que vimos aqui na série, beleza? E bom, logo na primeira cena desse episódio temos uma explicação de como o Cordyceps age, e um detalhe bem importante é que o Cordyceps não transforma as pessoas em zumbis. A pessoa vira zumbi quando ela é mordida, morre e volta à vida. Já com o Cordyceps não, a pessoa quando é infectada fica viva a todo momento. E à medida que o fungo vai ficando no corpo da pessoa, ele vai tomando conta, mas em todo momento a pessoa tá viva. Se morrer, morreu e acabou, sabe? Mais pra frente, inclusive, eu vou comentar o que acontece quando a pessoa morre. E a abertura da série mostra justamente isso, como o Cordyceps vai crescendo e tomando conta do cérebro da pessoa, como ele vai aos poucos dominando tudo e transformando as pessoas naqueles bichos insanos. E de curiosidade, a abertura foi feita pela mesma equipe que fez a abertura lá de Game of Thrones, por isso ela tá maravilhosa, e também que excelente escolha de colocarem justamente a música tema de The Last of Us, e cara, fiquei todo arrepiado. Ainda sobre os infectados, nesse primeiro episódio, só vimos o primeiro estágio de infecção, que são os corredores, que é quando a pessoa é mordida e eles já perdem toda a sua consciência, mas ainda assim possuem alguns sentidos humanos, como visão, escuta, eles conseguem correr, afinal são corredores, e já são extremamente violentos. A pessoa, quando é infectada, fica nesse estágio corredor por mais ou menos 2 semanas. Se ela não for morta, depois ela vira um espreitador, depois ela vira um instalador e assim por diante. Agora, em 2003, lá conhecemos a Sarah, e ela tem um detalhe bem interessante que talvez você não tenha percebido. A Sarah é jogadora de futebol. Isso no jogo, claro, fica muito evidente por conta dessa foto icônica, mas aqui na série ela também é jogadora de futebol e tem alguns detalhes que mostram isso, como, por exemplo, a bola de futebol, futebol real, não o futebol americano, ali espalhada pela casa. Também tem fotos da Sarah com seu time de futebol. Ela tem vários prêmios, então, pelo visto, ela é uma excelente jogadora. E sobre essa foto da Sarah com o Joel, a Sarah com a camisa da Argentina, eu tentei procurar aqui nesse episódio, mas eu não achei. Talvez seja essa foto aí que tá cortada pela metade por conta do mural, mas eu confesso que não tenho 100% de certeza. Mas eu acho que essa foto vai no futuro aparecer aqui na série, afinal no jogo essa foto é bem importante aqui pra história. Ainda sobre a Sarah tem mais detalhes que são bem legais. A camisa que ela usa na série é a mesma camisa que a Sarah usa no jogo, detalhe bem legal. E essa camisa é de uma banda chamada Harlequin Drops, que é uma banda fictícia, e vale a pena dizer que a Sarah também é fã da Beyoncé. Ela tem uma foto da Beyoncé em cima da sua cama, junto com outras cantoras, e também tem um cartaz da Beyoncé ali perto da sua porta. Falando em música, outro fã de música é o Joel. O Joel gosta muito de tocar violão, e isso foi referenciado aqui nesse primeiro episódio. Tem um violão ali perto da televisão, o Joel tem um poste de violão no seu quarto. O violão é uma parte muito importante pro Joel, por isso que é tão presente na trilha sonora. Então talvez tenha alguma cena do Pedro Pascal tocando violão ao longo dos próximos episódios. Só explicando, isso não é spoiler, não vi os próximos episódios, só vi o primeiro episódio enquanto eu tô fazendo aqui esse vídeo, beleza? Ainda sobre as referências ao Joel, no jogo, no quarto dele, temos um quadro de alguns cavalos correndo e também um quadro de um urso ali na parede, já que na série The Last of Us não temos isso, mas esses animais foram referenciados de uma outra maneira. O cavalo, por exemplo, aparece ali na faca do canivete e o urso aparece bem ali perto lá do rádio. Como vimos, o Joel tem um irmão, o Tommy, e ficou meio implícito, mas o Joel é o irmão mais velho, enquanto o Tommy é o irmão mais novo. E a série dá a entender que o Tommy, ou talvez também o Joel, eram veteranos lá do exército americano, mas a termo de curiosidade, atualmente os dois trabalham como carpinteiros ali em Texas, nos Estados Unidos. Vimos inclusive o Joel pegando suas ferramentas e levando pro carro, por exemplo. Ainda sobre a casa do Joel, a equipe da série mandou bem demais na fidelidade ao
jogo. O quarto da Sarah é um pouco diferente, mas, por exemplo, as referências ao futebol estão lá, o quadro do cervo no quarto do Joel também tá aqui na série, a máquina de fazer exercícios com uma camisa em cima também tá na série, o formato da TV é basicamente a mesma com a do jogo, o violão perto dela também tá ali, os quadros espalhados pela sala, os vários adesivos na geladeira. Outra cena igual é toda aquela cena da Sarah dando o relógio consertado pro Joel de presente de aniversário. Afinal, naquele dia, o Joel estava completando 36 anos de idade. E pior que até as falas são iguais. O Joel fingindo que o relógio não tá funcionando e a Sarah ficando meio bolada, né? A Sarah falando que vendeu drogas para conseguir consertar. A equipe tá de parabéns com todos esses detalhes. Só que o detalhe mais legal dessa cena foi o filme em que Joel e Sarah estão assistindo. A Sarah, um pouco antes, na casa da vizinha, pega o DVD de 2 filmes. Um deles é da Pantera Cor-de-Rosa e também do filme Kurtz and Viper 2, que é um filme fictício e é o filme favorito do Joel. Um cartaz desse mesmo filme aparece mais pra frente nesse episódio e um cartaz do filme Kurtz and Viper 4 aparece no segundo jogo, lá em uma cena com a Ellie. Eu confesso que achei essa referência espetacular, foi a que eu mais gostei aqui nesse episódio. Quando Joel, Sarah e Tommy estão fugindo de carro, eles passam por uma fazenda pegando fogo, e o Tommy fala que aquela fazenda era a fazenda do Jimmy, fazendo uma referência ao jogo The Last of Us. O Jimmy era o vizinho do Joel e da Sarah, que acabou sendo infectado, invadiu a casa deles e, claro, o Joel acabou o matando. No jogo, essa é a fazenda do Lewis, mas como todo aquele lance do ataque do vizinho e tal, né, afinal o Jimmy não atacou o Joel e a Sarah, e sim foi aquela senhora, aquela cena da senhora se tremendo todo e tal, lá com a Sarah foi sinistra. Como tudo isso foi diferente, a série também acabou mudando, fazendo uma referência ao jogo, detalhe aprovado. Mas fora esse pequeno detalhe, toda a sequência do carro é basicamente idêntica ao jogo, indo desde a fala dos personagens sobre o que está acontecendo, com a Sarah querendo ouvir o rádio, mas não conseguindo, deles não ajudando um casal que estava com um filho na estrada, mesmo a Sarah pedindo, e palmas para o Craig Mazin, que é o diretor desse episódio, porque essa sequência no carro com plano sequência foi sensacional. Como vimos, a Sarah consertou o relógio do Joel como presente de aniversário, mas durante toda a sequência da morte dela, o relógio acabou quebrando. E um detalhe bem legal é que o relógio tem exatamente 2 furos de bala. Aquele soldado tirou nos 2 e justamente 2 balas atingiram o relógio do Joel, meio que o protegendo. Afinal, se ele tomasse 2 tiros aqui no pulso, naquele estado, naquele caos total, talvez ele até mesmo perdesse a mão. Outra coisa bem legal é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você tá curtindo esses detalhes, dessa força, cara, com um simples toque, você ajuda demais aqui esse vídeo e também aqui o canal. De coração, muito obrigado pela sua ajuda. Pulando 20 anos para o futuro, encontramos Joel, agora com 56 anos, em uma zona de quarentena militar ali em Boston. Essa zona de quarentena é comandada pela FEDRA, Agência Federal de Respostas a Desastres, traduzindo aqui para o português, sendo composta por um grupo de ex-militares americanos. Zonas de quarentena como essa existem em vários locais espalhados ali pelos Estados Unidos, assim como também tem os vagalumes, que aqui em Boston são liderados pela Marlene, que são pessoas que se revoltaram contra a opressão, falta de comida, falta de cuidado nessas zonas de quarentena. E eles também tentam achar uma cura contra o Cordyceps. Por isso, eles insistem tanto em ficar e cuidar da Ellie. Logo na primeira cena de 2023, vimos uma garotinha chegando na zona de quarentena ali em Boston. E lá tem um quadro que mostra em quanto tempo a pessoa vira um corredor, vira um infectado, que varia do local em que a pessoa foi mordida. Quanto mais perto do cérebro, mais rápido a pessoa se transforma. Mas quanto mais longe, mais tempo ela ainda tem com a sua sanidade mental. E essa garotinha que vimos nessa cena é a mesma garotinha que mais pra frente o Joe joga ali na fogueira. Aquele remédio que deram pra ela foi pra justamente matá-la, afinal ela estava infectada, mas pelo menos, aparentemente, não fizeram ela sofrer. Falando no Joel, vimos que ele tem um apartamento ali na zona de quarentena, onde ele mora com a Tess, e talvez uma referência que é bem legal é ele empurrando o móvel para pegar objetos que estavam escondidos ali no chão, ali de baixo. No jogo, a Tess empurra um móvel parecido para eles fugirem ali por um esconderijo lá do apartamento do Joel. Não sei se foi uma referência, mas se for, eu achei bem interessante.
Falando dos dois, um detalhe sutil, mas bem interessante, é que o Joel e o Tess têm um tipo de relacionamento aqui na série. Eles são, além de parceiros contrabandistas, vamos dizer assim. Não dá pra saber se eles são namorados, casados. No jogo, isso é apenas sugerido, mas aqui na série dá a entender que sim, Joel e Tess têm algum tipo de relacionamento. Avançando, temos uma conversa da Ellie com a Marlene. E primeiramente, a Marlene devolve o canivete lá da Ellie pra ela. E se vocês repararem, esse mesmo canivete é o mesmo que a Ellie usa lá durante os eventos do segundo jogo de The Last of Us, que a Ellie usa pra matar geral. Adorei essa referência. Nessa cena ainda, temos algumas referências que são bem legais. Ficou meio implícito, mas a Marlene conhecia a mãe da Ellie. Por isso, ela tinha noção de quem a Ellie era antes, claro, da Ellie ser infectada. A mãe da Ellie chega a ser citada em alguns momentos, o nome dela é Anna, mas ela não aparece em nenhuma obra do universo The Last of Us, seja jogo, seja quadrinho. Só que, segundo Neil Druckmann, que fez o jogo, está fazendo aqui a série, a mãe da Ellie vai aparecer na série The Last of Us, aparecendo nessa cena que vocês estão vendo aí na tela, e ela inclusive será interpretada pela Ashley Johnson, a atriz que fez a Ellie nos jogos de The Last of Us. Agora, quando veremos essa cena, só vendo os próximos episódios para poder descobrir. Também nessa conversa é mencionada a Riley. A Riley é uma ex-vagalume e também era a melhor amiga lá da Ellie. A Riley aparece na HQ de The Last of Us Sonhos Americanos e também na DLC Left Behind, e veremos ela aqui na série The Last of Us em algum momento dos próximos episódios, e ela inclusive será interpretada pela atriz Stormy Reid, que fez a Amanda Rue lá em Euphoria. Voltando a comentar sobre o Joel, vimos que ele e a Tess estão procurando um tal de Hobbit, e no caminho para chegar até ele, eles encontram um infectado ali morto na parede. Explicando para quem não sabe, mesmo quando o infectado é morto, o fungo continua no seu corpo, indo aos poucos devorando todo o corpo dele por completo. Com essa ação, esporos são liberados, por isso os personagens aparecem usando máscaras em alguns momentos. Teoricamente, nessa cena, também o Joel e a Tess deveriam estar usando máscara, mas como sabemos, os esporos foram retirados aqui da série The Last of Us e serão substituídos por um tipo de tentáculo. E eu não acho que os tentáculos apareceram nessa cena. Eu ainda não tenho certeza se não ter esporos será uma coisa boa, ruim. Vamos ver nos próximos episódios. Logo após esse infectado, eles encontram o Robert e ele está morto, né? Esse é o mesmo cara que anteriormente tinha prendido a Tess. E também esse é o primeiro personagem importante que a gente mata aqui no jogo. Literalmente, a primeira missão do jogo é pegar o Joel, ir lá e matar o Robert, né? E pelo visto, assim como no jogo, aqui na série, ele também é um FDP que passou a perna lá na Tess. Ficou meio implícito, mas é o seguinte, o Hobbit ia vender aquela bateria de carro toda ferrada lá pra Tess, mas acabou vendendo antes pra Marlene, que quando viu o estado da bateria, que como eu disse, estava toda ferrada, toda acabada, eles entraram em conflito, matando o Hobbit e os seus capangas, mas também alguns vagalumes acabaram morrendo, como por exemplo, alguns vagalumes que visitaram a Ellie anteriormente. Um detalhe que pode ter passado despercebido é que vimos que muito da motivação do Joe aqui nesse episódio é achar uma bateria de um carro e um carro para fazer, né, funcionar. E vimos na mesa dele, ali no seu próprio apartamento, que ele estava consertando uma bateria, trazendo novas peças para tentar fazer a bateria funcionar, mas acabava não dando certo. Então aquela bateria do Robert era basicamente a última esperança do Joel de conseguir uma bateria. Isso meio que justifica a reação do Joel, vendo que a bateria estava totalmente acabada, destruída e não servia para nada naquela cena lá com a Marlene. Falando nos vagalumes, logo depois, Joel e Tess encontram a Marlene, e lá é revelada uma coisa muito importante. O Tommy ou era também um vagalume, e isso meio que explica o sumiço dele atualmente aqui na história. A Marlene fala que os vagalumes estavam aos poucos saindo ali de Boston, e talvez o Tommy, como um vagalume, tenha estado em um desses grupos, acabou metendo o pé, mas por algum motivo não conseguiu falar com Joel ou mandar alguma mensagem para ele, o que claro deixou o Joel preocupado e motivou tudo aquilo que ele quer fazer aqui na série. Antes de fugirem da zona, Joel, Ellie e Tess vão para o apartamento do Joel e da Tess, e lá a Ellie pega um livro da Billboard e tem uma referência ao Bill e Frank, que são personagens que ainda vão aparecer aqui na história.
Para evitar que as mensagens vazem, sejam rastreadas ou algo parecido, o Joe se comunicava com eles através de códigos de música. Se tocar uma música dos anos 60 é porque não tem nada de novo acontecendo. Se tocar uma música dos anos 70 é porque tem algum carregamento chegando, talvez drogas para o Joe vender, para conseguir informações ou algo parecido. Mas se tocar uma música dos anos 80, como a Ellie disse que tocou, meu amigo, fedeu de vez. E vale a pena dizer que toda aquela sequência do Joe com a Ellie no apartamento é idêntica ao jogo. A Ellie maravilhada vendo a paisagem, o Joe deitado no sofá pedindo pra Ellie caçar alguma coisa pra fazer, a Ellie falando que o relógio do Joe está quebrado e ele, ficando meio que daquele jeito, ele chegando na rua através de um local secreto. Claro, nessa parte da rua eles deram uma encurtada, mas eu confesso que ficou até melhor assim. Falando nessa parte da rua, também os guardas encontrando eles, vendo se eles estão infectados, a Ellie com medo, partindo pra cima, também tudo isso é bem parecido, é quase igual. E lá vimos que a Ellie foi infectada, foi mordida há 3 semanas por um infectado, mas por algum motivo não se transformou. Segundo a tabelinha que vimos anteriormente, como a Ellie foi mordida no braço, ela deveria ter se transformado em no máximo 8 horas, mas se passaram 3 semanas e nada aconteceu, ou seja, de alguma forma a Ellie é imune ao fungo Cordyceps, e por isso os vagalumes querem tanto ela, eles querem a Ellie para estudá-la e tentar achar uma cura contra essa praga. Aí logo depois eles saírem da zona de quarentena, temos uma cena igual ao jogo The Last of Us, com os 2 prédios caídos, meio que um apoiando no outro e tal. De curiosidade, esses prédios eram conhecidos como Goldstone Building, que não existem no mundo real, foram criados especialmente para o jogo e foram adaptados aqui na série da HBO. Nessa cena também tem um detalhe que talvez você não tenha percebido, Enquanto a câmera vai mostrando os prédios, ouvimos um grito, um berro. E aquele grito, aquele berro é um dos instaladores que, claro, estão bem presentes fora das zonas de quarentena. Não sei se é spoiler, afinal não vi o segundo episódio, mas muito provavelmente no segundo episódio conheceremos os instaladores, veremos o potencial deles, o que eles fazem, como eles são aterrorizantes e, meu amigo, as coisas ficarão bem interessantes. E, enquanto tudo isso acontece, está tocando a música Never Let Me Down Again, uma música de 1987, que é justamente o Bill mandando uma mensagem lá pro Joe, mandando uma mensagem através de uma música dos anos 80, ou seja, tem algum problema acontecendo ou prestes a acontecer. Agora, que problema é esse? Só vendo os próximos episódios para poder descobrir. Tem algum outro detalhe que você percebeu nesse episódio, mas que eu não comentei aqui nesse vídeo? Se sim, deixa aqui nos comentários, porque claro, você vai estar ajudando e agregando aqui a esse vídeo. Curtiu esse vídeo? Deixa um like, um joinha que ajuda demais, e se você é novo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã, terça-feira, tem mais vídeo de The Last of Us, analisando o trailer do segundo episódio, e na quinta-feira, ou talvez na quarta, vai ter vídeo de curiosidade sobre o Pedro Pascal, sobre o Joel Miller, e tem cada coisa interessante e exclusiva para falar sobre ele que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!